Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal promove nesta noite essa sessão solene para homenagear o ilustre cidadão senhor Euclides Celito Riquetti, concedendo-lhe o título de cidadão honorário de Capinzal. Convidamos o excelentíssimo vereador senhor Rafael Edgar Tonial, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para presidir os trabalhos desta sessão solene. Para que tomem assento, convidamos o excelentíssimo vereador, senhor Alexandro Tomás de Vargas, vice-presidente da mesa diretora. Para que tomem assento, convidamos o excelentíssimo vereador, senhor Jairo Luiz Hoffmann, primeiro secretário da mesa diretora. A excelentíssima vereadora, senhora Dalva Luiza Dalcortivo, segunda secretária da mesa diretora. O excelentíssimo vereador, senhor Almir João Gotardo. O excelentíssimo vereador, senhor Tiago de Oliveira Luz. E o excelentíssimo vereador, senhor Valmor de Vargas. Justificamos a ausência do excelentíssimo vereador, senhor Enio José Page, haja vista estar representando o município de Capinzal nos Jogos para a Integração do Idoso, e também do excelentíssimo vereador, senhor Gilmar Júnior da Silveira, por questões particulares. Para compor a mesa de honra, convidamos a excelentíssima vice-prefeita municipal, senhora Noêmia Maria Bonamigo Pisamilho. Convidamos também o doutor Gilmar Antônio Bonamigo, delegado de Polícia Civil da comarca de Capinzal. E convidamos o homenageado desta noite, senhor Euclides Celito Riquetti, e sua esposa, senhora Miriam Carminhan. Destacamos também as autoridades presentes neste ato solene: Luciano Bareta, representando o Lions Clube Capinzal e Ouro, também o senhor Nadilce D'Ambros, representante do Lions Clube Capinzal e Ouro, o vereador do município de Ouro, César João Prando, também o ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Ouro, José Camilo Pastore, e o senhor Darlo Juliano Bedin, representante da CIRP, representando então o senhor Edmilson Reiser, bem como também os meios de comunicação, Jornal Tempo, Rádio Capinzal, Rádio Nativa e também Portal Novale Notícias. Com a palavra, excelentíssimo vereador, senhor Rafael Edgar Tonial, presidente desta casa, para a abertura desta sessão solene. Invocando a proteção divina, iniciamos os trabalhos da presente sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de Capinzal ao ilustre cidadão senhor Euclides Riquetti. Convidamos a todos para que permaneçam em pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga,
Escola Básica Belisário Pena. De 1969 a 1971, cursou o técnico de contabilidade na Escola Técnica Comércio Capinzal, vinculada ao sistema SENEC, da Campanha Nacional de Escolas de Comunidade. Em 1972, mudou-se para a União da Vitória, no Paraná, onde cursou letras em inglês na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras, e inglês no Instituto de Idiomas IASG, naquela cidade, do qual tornou-se o professor de inglês em 1976. Lecionou língua portuguesa no curso científico do Colégio Industrial Coronel Cídio Gonzaga, em Porto União, no mesmo ano. Foi vice-presidente do Diretório Acadêmico professor Alvir Heisenberg. E pós-graduado em gramática na língua portuguesa pela Faculdade Plínio Augusto do Amaral, em Amparo, Estado de São Paulo. Ingressou no Magistério Público Catarinense em 1977, na Escola Major Cipriano Rodrigues Almeida, em Duas Pontes, hoje Zorteia, onde passou a residir e efetivou-se por concurso em 1978. Em 1980, passou a morar em Ouro, lecionando as disciplinas de sua área da Escola Básica Prefeito Silvio Santos, e nos anos seguintes também no SENEC e no Colégio Mater Doloro, em Capinzal. Frequentou cursos de italiano em Curitiba e Florianópolis, com suporte no Consulado da Itália, no Brasil, com mestres padrão de Giovanni Fredi, da Universidade de Firenze ou Florença, em Ângelo Tiutiu, na Universidade de Perúdia, tendo lecionado italiano na Escola Silvio Santos em Ouro. Trabalhou desde sua infância e na adolescência foi balconista, ajudante de açougueiro e servente de pedreiro. Na juventude foi lavador de carros e frentista nos postos D'Ambrosa, em Ouro, e Ipiranga, em Capinzal. Trabalhou na concessionária da Mercedes-Benz e União da Vitória, onde chegou a ser gerente da filial, e na Zorteia Branquer, Compensados e Esquadrias, onde chegou a ser assessor administrativo e tradutor bilíngue. Sempre foi muito atuante nas comunidades onde residiu. Em Capinzal, além de professor, foi secretário nas agremiações Associação Esportiva Vasco da Gama e Arabutã Futebol Clube, vice-presidente e presidente do Conselho Administrativo da Paróquia de São Paulo Apóstolo, vice-presidente e depois presidente da APROC, Associação dos Professores de Ouro e Capinzal, integrante do grupo de voluntários do Hospital Nossa Senhora das Dores, vice-presidente da APAI, vice-presidente da SENEC, palestrante nos cursos de noivos e de formações da Casa da Fé, membro do corpo de jurados da comarca de Capinzal, chegando a participar simultaneamente de 8 diretorias de entidades. Associado do Clube da Colina, do Ateneu Clube, do Clube Esportivo Floresta, em Ouro, e do Grêmio Esportivo Lírio, de Zorteia, ainda de diretorias de outras entidades de Capinzal e Ouro. Palestrante em diversas escolas de Capinzal, Ouro, Zorteia e Joaçaba, bem como na UNOESC de Joaçaba, Campos Novos de Capinzal. É proprietário e administrador do blog do Riquete, onde escreve e posta as literaturas na formas de poemas, crônicas de cunho social, cultural, histórico e literário. Artigos enfocando política, economia, gestão pública, cultura e turismo. Seus artigos são publicados semanalmente no jornal Cidade Dela, de Joaçaba, no qual é colunista. Sua comunicação por meio impresso ou digital leva acontecimentos e personagens de nossa cidade para a região e o mundo. Possui publicações em diversas coletâneas brasileiras e é autor de 2 livros de crônicas onde Capinzal se faz presente com sua história, seus personagens, seu potencial econômico, sua gente e sua cultura. Sempre prestou serviços comunitários e a preocupação com qualquer tipo de sem preocupação com qualquer tipo de remuneração ou compensação. Então, este é o currículo básico do senhor Euclides Riquete, que não tem como a gente falar se não ler, porque um currículo dessa amplitude, dessa extensão, é só lendo. Então, para nós, na noite de hoje, aqui eu tenho certeza que é um orgulho, a gente fica muito grato em poder estar concedendo esse título de cidadão honorário ao senhor Euclides Riquete, por todas as suas atividades em prol do município de Capinzal,
e de ouro também. Não tem como a gente não considerar um título desse a uma pessoa que foi tão importante para essas duas cidades que são co-irmãs, e nada melhor do que fazer isto ainda em vida, né, senhor Euclides, que a gente pode conceder esse título para que as pessoas possam também apreciá-lo e dizer, e conhecer, saber da sua história, saber da sua importância. Tenho certeza que aqui no currículo ainda existe um certo resumo, e tem muito mais coisas que o senhor Euclides Riquetti contribuiu com as duas cidades, e para nós aqui é um grande orgulho na noite de hoje poder estar concedendo. Então eu agradeço muito, agradeço ao senhor Euclides, a Miriam também, por fazer parte dessa história desses dois municípios que são tão importantes aqui para a gente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alexandro Tomás de Vargas, vice-presidente da mesa diretora. O meu boa noite às vossas excelências, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, a vice-prefeita, ao Bonamigo e a todas as autoridades e os representantes de autoridades que se encontram aqui neste plenário. Momento qual muito importante, no qual eu quero parabenizar o presidente Rafael Edgar Tonial por este gesto, por esta honraria ao Riquetti, o qual eu estou conhecendo hoje, prazer imenso, e fiquei escutando aí a hora que o presidente mencionou a sua participação tanto no município de Capinzal quanto no município de Ouro. Isso é muito importante, me chamou a atenção quando mencionaram que a vossa pessoa começou os seus estudos na escolinha da linha Savoia, pertinho onde eu resido, ali em Ricardópolis, né? Uma escolinha que não existe mais hoje, mas sim, a história jamais se apaga, né? Então tudo começou na linha Savoia. Então quero lhe parabenizar, sou seu admirador, apesar de estar conhecendo agora, e é um sinônimo e um símbolo de vida para todo cidadão capinzalense, toda essa juventude que vem aí se criando, vem estudando, que levam o senhor como um símbolo para o futuro do nosso município, do estado e do Brasil. Meu muito obrigado. Passamos agora a palavra ao vereador Jairo Luiz Hoffmann, primeiro secretário da mesa diretora. Obrigado. Gostaria de cumprimentar o presidente do Legislativo, em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, ao homenageado da noite, o senhor Euclides Celito Riquetti, cumprimentar os colaboradores da casa, a imprensa, a vice-prefeita, a dona Noêmia, e o delegado, senhor Gilmar Bonamigo. Então, com certeza, é um momento muito importante, o qual nós estamos vivendo na noite de hoje, né? Escutando o histórico, né, no seu percurso de vida do seu Celito Euclides Riquetti, qual buscou durante a sua vida sempre o autodesenvolvimento. E isso é muito importante para todos os seres humanos, e isso nos serve e nos dá estímulo a cada um de nós, que nós devemos de buscar a cada dia o nosso autodesenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional. E como o presidente muito bem pontuou, nada mais justo e nada mais importante do que nós podermos prestar esta homenagem em vida às pessoas. Que isso é o que é importante e que nos traz alegria. Então, deixar aqui os nossos parabéns ao presidente pela bela iniciativa, os nossos parabéns ao senhor Euclides Celito Riquetti pela sua belíssima história de vida, que com certeza, como falei anteriormente, nos serve de exemplo a cada um cidadão capinzalense, ourense, enfim, de toda a nossa grande região. Meu muito obrigado. Dando sequência, passo a palavra agora à segunda secretária da mesa diretora, a vereadora Dalva Luiza Dalcortivo. Alô.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, aos colegas vereadores, a nossa vice-prefeita Noêmia, ao Bonabigo, ao homenageado de hoje, seu Henriquete, sua esposa, que estão aqui, e a todos que estão hoje nos assistindo aqui e vieram prestigiar esse evento e essa homenagem a esse senhor que conheci hoje. Tá? Fiquei feliz. E fiquei até emocionada hoje que escutando algumas pessoas falando que foram seus alunos, né? Então essas pessoas falaram muito bem e eu tinha curiosidade, sabendo que hoje eu iria conhecer o senhor. Que currículo, hein? Né? Não sei se a gente vai ter isso, mas é um prazer estar falando e estar homenageando o senhor hoje aqui. Dizer aqui parabéns para o senhor que continue, que é um exemplo, né? Continue mostrando seus ensinamentos a todos os jovens, hoje, não só os jovens, como outras pessoas que têm vontade também de escrever, né, que isso é muito bom. E parabenizar também o senhor presidente por estar fazendo essa homenagem, que é merecido. Tá? E continue, e assim, gostaria de conhecê-lo mais, né? Conhecê-lo mais, porque essa inteligência, e me viu já decorando nomes, isso é inédito, né? Porque hoje eu estou com a minha cabeça meio fraca, mas parabéns, que Deus abençoe o senhor e continue, porque os municípios ainda precisam, e as pessoas também precisam muito dos seus ensinamentos ainda aqui. Muito obrigada. Agora, para fazer uso da palavra, o vereador senhor Almir João Gotardo. Quero cumprimentar primeiramente o senhor presidente Rafael Edgar Tonhal, cumprimentando o presidente, cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, a nossa vice-prefeita Noêmia Pisamilho, o seu Bonamigo, nosso delegado, o seu Gilbar Bonamigo, as pessoas que estão aqui hoje nessa sessão solene, e em especial, me permita chamá-lo como sempre chamei, o nosso professor Euclides Riquetti. Dizer que foi muito feliz o vereador presidente quando disse de homenageá-lo em vida. E que história. E que história. E tem algumas particularidades aí que a gente se afina, né? O senhor iniciou a sua carreira basicamente na comunidade da linha Savoia. Eu vim morar ali com 1 ano de idade, residi ali durante 27 anos. E tive o prazer de... Estudei no Lauro Miller, depois me transferi para o Silvio Santos, e aonde o senhor foi meu professor. Talvez tenha uma coisa aqui que o senhor não esteja lembrando, das poucas, né? Não está no livro. Que um dia o senhor chegou na sala e disse para Ivonete Basso, não libere os guri hoje da linha Savoia, porque estão descarregando o búfalo ali no frigorífico, e 2 escaparam. Então segure eles mais um pouco aí. Nós atravessava a Pinguela e nós ia para casa. Nós éramos num batalhãozinho ali de uns 15, 20, que nós estudávamos no Silvio Santos, porque era até mais próxima que nós tínhamos para estudar. Dizer assim que, com certeza, a gente nunca esquece dos primeiros professores. Aprendi pouco inglês, mas o pouco que eu aprendi foi com o senhor, no 5º ano, né? Então, dizer que é uma satisfação para nós, capinzalenses, poder hoje, na condição de vereador, estar aqui lhe prestando essa homenagem, muito justa, e a gente fica muito agradecido por o senhor relatar em seus escritos a história de Capinzal. História que eu não conhecia, e que os meus filhos possivelmente só vão conhecer através do seu livro. Então, que Deus lhe ilumine sempre, sempre grandiosamente bem, para que o senhor consiga ser fonte de inspiração para outras pessoas, outros estudantes, a escreverem livro. Porque fazer o seu currículo, isso aí é um desafio, né? Então, que consigo escrever livros que nem o senhor escreve, que já fazem bastante. Que o seu currículo é difícil alguém consiga chegar lá. Nosso muito obrigado e é uma honra para o nosso município de Capinzal. Agora, com a palavra, o vereador Tiago de Oliveira Luz. Obrigado. Gostaria primeiramente de cumprimentar o senhor presidente dessa casa, em seu nome estender os cumprimentos dos demais vereadores,
Estender os cumprimentos, doutora Noêmia, vice-prefeita aqui do município de Capinzal, doutor Gilmar Bonamigo, delegado de Polícia Civil aqui da cidade. Cumprimentar também as entidades que se fazem aqui presentes, os familiares. Em especial, aqui gostaria de cumprimentar seu Euclides Riquetti, né, o homenageado dessa noite, sua esposa Miriam, né, qual estamos concedendo na noite de hoje um merecido, né, esse sim merecido, título de cidadão honorário para o seu Euclides Riquetti. É uma coisa que me chama muita atenção no seu Riquetti, das poucas vezes que conversamos, é que ele começa, a conversa dele, já fui professor de um, professor do outro, professor daquele, né? E um dia, aquele dia que nós estávamos no lançamento do seu livro, até contei de pouco a história, ele olhou para mim, para ti eu não dei aula, mas para o teu pai eu dei. Então foi uma coisa que me chama a atenção, o quanto a educação, né? O quanto o senhor demonstra com relação à educação, não só para o município de Capinzal, mas também para toda a nossa região. Tive o prazer, né, de fazer parte da mesa de honra do lançamento do seu livro, Crônicas dos Antigos Rio Capinzal, Abelardo Luz, Ouro e Arredores. É um livro de crônicas, de contos, que chama muito a atenção da gente, que conta histórias de pessoas simples, né, fatos que aconteceram aqui dentro do nosso município, que se não registrados através de um livro, com certeza caem no esquecimento, né? Então isso é muito importante. Queria agradecê-lo por tudo que o senhor desenvolveu aqui dentro do nosso município, tanto relacionado à educação, quanto ao serviço voluntário que o senhor prestou, né? O presidente leu aqui um currículo, né, que não temos nem como comentar, né? Não temos como falar, temos que ler o currículo do seu Euclides. Então, somente agradecer, seu Euclides, dizer da alegria minha como vereador de poder estar fazendo parte desse momento, né, e lhe desejar os parabéns por esse merecido título de cidadão honorário aqui do nosso município de Capinzal. Muito obrigado. E agora passamos a palavra ao vereador Valmor de Vargas. Obrigado. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente da Casa, Rafael de Gartonial. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadora. Cumprimentar a nossa vice-prefeita Noêmia Pisamigo, nosso delegado, o senhor Gilmar Bonamigo, e também gostaria de cumprimentar a todos que fazem presente no nosso plenário noite de hoje, as entidades, representantes, a todos os representantes da nossa rádio local, representantes do Jornal O Tempo, e também os familiares que se fazem presente aí, o seu Euclides Riquetti, e convidados e amigos, em especial aí, o seu Euclides Riquetti e a sua esposa Miriam, né, que a gente fica muito feliz de poder, na noite de hoje, primeiro passo, estar conhecendo a vossa pessoa, conhecendo um pouco do teu trabalho que você fez, né, e que tem uma caminhada pela frente, longa ainda, que muito vai contribuir e ajudar a Capinzal e Ouro, mas a gente já fica feliz de escutar todos os relatórios que foi repassado já nessa noite de hoje na Casa Legislativa. Então, a gente, de uma forma especial, na condição de vereador, gostaria de parabenizar o senhor, parabenizar toda a família, parabenizar aí a todos os envolvidos que estão junto nessa caminhada do senhor e eu, e desejar que Deus continue iluminando a todos nós, principalmente o senhor e a sua família. Meu muito obrigado. Neste momento, o autor da preposição, vereador Rafael Edgar Tonial, fará a entrega de uma placa ao senhor Euclides Celito Riquetti, em homenagem à sua contribuição ao município de Capinzal. Agora, convidamos a vereadora Dalva Luiza Dalcortivo para que, em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, faça a entrega de um buquê de flores à esposa do homenageado, senhora Miriam Carminhan.
Dando sequência, convidamos a excelentíssima vice-prefeita municipal, senhora Noêmia Maria Bonamigo Pisamilho, para fazer o uso da palavra. Eu quero saudar o presidente do Legislativo, vereador Rafael, saudar os demais edis, saudar as autoridades e pessoas que compõem, que estão aqui presentes, já mencionadas pelo protocolo, a imprensa e, em especial, ao casal querido, né, o Euclides e a Miriam. Quando a gente fala do título de um cidadão honorário, a uma pessoa homenageada, se torna como uma equiparação a uma adoção especial. Então, eu quero, neste momento, parabenizar o presidente do Legislativo e todos os demais vereadores pela concessão, nesta noite, desse título. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com o Euclides Riquetti. Nós trabalhamos como professor no Mater Dolorum, trabalhamos na Senec, e o Euclides é uma pessoa especial, é uma pessoa assim com uma memória ímpar. Ele descreve as coisas quando você lê um conto, quando você lê uma crônica dele, dá a impressão de que você está falando com o Euclides. É uma linguagem simples, acessível, né, e gostosa da gente ler. Eu sou uma grande leitora de todos os escritos dele, pela admiração que eu tenho por ele, sempre tive. Também eu gostaria de, nesta noite, como cidadã, dizer que é um privilégio para Capinzal tê-lo como filho. A partir de agora, né, Euclides se torna filho de Capinzal, e ele tem contribuído muito para a nossa região, como bem foi mencionado, tanto Capinzal, Ouro, pela história do município. Eu confesso que quando a gente precisa de algum dado, quando a gente precisa do nome de alguma pessoa que a gente não lembra, a gente recorre a Euclides. E ele, com toda a precisão, ele relata tranquilamente, né, e nos deixa assim encantados, né, com toda essa sabedoria. Então, eu quero, neste momento, dizer e pedir, né, que Deus continue iluminando para que você tenha sabedoria de continuar os seus escritos, de continuar a resgatar essa história da nossa região, dos nossos municípios, que nós muito precisamos. Tá? E receba, assim, o nosso carinho, o nosso reconhecimento e a nossa admiração. Você sabe, a Miriam sabe, e a família sabe o quanto nós gostamos de vocês e o carinho especial que a gente tem por vocês. Desejamos, então, que você continue e se sinta abraçado por toda a população capinzalense. O nosso carinho, Euclides, e a nossa gratidão. Convidamos o doutor Gilmar Antônio Bonamigo, delegado de Polícia Civil da comarca de Capinzal, para fazer uso da palavra. Obrigado pela surpresa, pela oportunidade. Só queria prestigiar. Bem, cumprimentar o nosso presidente Rafael Tonial, né? Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui dessa casa, cumprimentar a nossa vice-prefeita Noêmia, né? Em especial cumprimentar o meu amigo Euclides e a Miriam, né? De longa data a gente tem trocado umas conversas, e cumprimentar, enfim, todo o pessoal que se encontra presente aqui. Falar do Euclides, como bem disse a nossa vice-prefeita, falar de uma fonte de inspiração e informação. Eu estava aqui pensando hoje, esse título, às vezes a gente, desculpe a comparação até um pouco grosseira,
mas às vezes a gente compra um veículo e fica transitando pela cidade 1 ano, 2, 3. Às vezes a gente compra um veículo e fica pagando financiamento durante 3, 4 anos. E ao final você vai na delegacia e transfere o documento para o teu nome e se torna proprietário daquilo. Então hoje, Euclides, você pode levantar o título e dizer: sou cidadão capinzalense, e de forma merecida, porque quando você compra o teu veículo, você paga, e chega ao final, você tem o direito de ter aquilo. E com certeza você conquistou isso com o trabalho que você, por muitos anos, você andou para cima e para baixo, prestou muito serviço aqui para Capinzal em nome de terceiro. Hoje está prestando para o teu município. Parabéns pela iniciativa, parabéns à Câmara de Vereadores por essa homenagem que é justa. Quando você quer conversar com alguém, mas você não quer conversar, então chame Euclides. Porque você dá 1, você dá 2, 3 voltas, quantas voltas forem, num campo de futebol, tipo o clube do comercial, você não precisa falar. Porque você não encontra um espaço para falar. Tem tanta fonte, tanta informação que tem aqui. Se ele fosse delegado de polícia, eu acho que ninguém passaria por ele sem confessar o crime que cometeu. Tem tanta informação que ele tem, que busca e vai, e com certeza acaba convencendo o rapaz a abrir o coração dele e colaborar com a tua investigação. Euclides, estamos aqui parafraseando e coisa, mas sinta-se abraçado por todos, que é um título justo. A gente não tive a oportunidade de ser o seu aluno, mas sei que quem foi aprendeu muita coisa. Então, parabéns pela homenagem e continue assim, com essa sabedoria toda, e você sabe que você é um livro aberto, é uma fonte, mas não tive a oportunidade de comparecer aqui para o lançamento do teu livro, mas aquilo que tem lá, apesar de não ter lido, tenho certeza que é uma vírgula tudo aquilo que você tem em mente, tá bom? Um abraço, parabéns. E agora, convidamos o homenageado desta noite, senhor Euclides Celito Riquetti, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Eu vou cumprimentar primeiro a minha esposa, porque é uma questão de elegância e reconhecimento a quem eu muito devo. Eu a conheci na semana que ela fez 15 anos, lá em Portunhão. Com 16, ela noivou comigo. Com 17, foi louca de casar. Com 20, teve gêmeas, a Caroline, que está aqui, e a Michele, que nasceram no hospital Nossa Senhora das Dores, pelas mãos do Dr. Tatim. E a da Laura Garcia. E o Fabrício, que nasceu aqui no Hospital São José, pelas mãos do Dr. Paulo Jefferson Mendes. Também cumprimentar o presidente da casa, o Rafael, meu aluno. Quando eu comecei a falar em público, eu fui o sucessor do vô dele, o Edgar Lancini. Aqui tinha a nossa igreja, São Paulo Apóstolo, que no mês de janeiro comemorava o padroeiro da nossa cidade, São Paulo Apóstolo. E o seu Edgar era locutor, fazia os anúncios. E ele já estava com bastante idade e precisava de um ajudante. Aí eu fui ajudante dele, aprendi com ele. E, assim, eu tenho uma crônica que eu falo das pessoas que falavam bem. Que eu falo dele, falo do seu Ivo Luiz Basso, né, que eram pessoas autodidatas. E falo do doutor Vitor Almeida também, que era um bom orador, e outros. A Noêmia, minha colega e minha chefe no MAT e no SENEC, conheço desde a adolescência. E todos os outros vereadores que estão aqui, eu tive como alunos o Rafael,
o Gotardo, cuja mãe dele estava lá do lado da minha casa, hoje já sabe, eu fui lá. E a senhora, eu sou o Gotardo, é a mãe do meu aluno, sim. E o Enio, que esteve lá na minha casa também, eu fui lá, conversei com o pessoal de Capinzal de Ouro que estava lá, porque estavam jogando bochas, né? Os demais vereadores, fico muito contente, Dalva, por ter recebido essa homenagem. Depois eu vou dizer a importância que isso tem para mim. E os outros vereadores, os primos, o filho do Canário, né? O Bonamigo, que é casado com uma aluna minha, né, também. E o pessoal aí da retaguarda ali, que também está se virando bem aí, e que eu tive o prazer de conversar com eles nos últimos dias. Cumprimentar os meus familiares que estão aqui, a Caroline e a Júlia, filha e neta. Aí tem o Iruito e a Marisa, que é o Piro, né, meu irmão? Iruito. Quando o doutor Alexandre lançou o livro dele, o segundo livro dele, eu fui pegar o autógrafo para o Piro, ele disse assim, Iruito é nome de japonês? Eu digo, E o pai colocou, e quando ele era pequeno, como é teu nome? Iruito, imperador do Japão. Ele falava, né? A Marisa, minha cunhada. Daí também, cumprimentaram aí o Edmar, o meu irmão, marido da Isoleta, né? Que era o jogador de bola da família, o Luciano e o Nadilson. O Luciano é primo e o Nadilson é colega, vinha na aula da linha da Ambrosa a cavalo, deixava o cavalo lá no Ouro, lá atrás da loja da Agostini, lá, e vinha para ser o nosso colega aqui no Padre Anchieta, né, Nadilson? E, aliás, a dona Aurora Bressan vinha lá da Galdina estudar o normal aqui, deixava o cavalo amarrado aqui para baixo do Mate do Lauro. Tempos difíceis. Também o César Prando, meu amigo da área política, a esposa dele, a Tere, pastor, foi meu chefe, meu colega, o Darlo, que foi meu aluno, o Piá da Menina, Piscinato lá em cima também, o Jorginho Cajuru, o Jorginho, o José Mauro Lemco, jogavam bola comigo. E tinha o Jerônimo e tinha o Neival. Aí o Neival tinha um Chevette branco, o Jorginho tinha um Dodge Polara. Um Dodge 1800 Polara, cor cinza escuro, Jorginho. Então, a gente jogava lá no Abobrão, no sábado à tarde. Aí tinha o doutor Assis, que era o pediatra, essa era a nossa turma. O Douglas foi meu aluno, a Lucimar foi minha aluna, o Enio não foi, mas a dona Isilda, a mãe dele, a Carla, a Berenice e o Enio foram meus alunos, também. E o jovem aqui que representa a nossa Nativa FM lá em cima, que eu fui lá dar entrevista esses dias. Então, assim, é uma maneira que eu quero carinhosamente, e se eu não vi alguém que estava em algum lugar aí, me desculpe, mas eu quero muito que vocês sintam que eu estou muito contente por vocês estarem aqui. E eu receber essa deferência de vocês me torna mais compromissado e comprometido ainda com Capinzal, que é uma terra de que eu gosto muito, que eu divulgo muito, muito, muito pelo mundo, porque eu tenho mais leitores no exterior do que no Brasil. E nos 5.200.000 acessos que eu tive já no meu blog, muita gente aprendeu muita coisa. E eu recebo comentários, eu recebo e-mail de muita gente, filhos daqui que estão em vários lugares do mundo, inclusive pessoas famosas também que não precisam. Tá? Mas eu nasci lá no Leãozinho, no interior do Ouro, que naquele tempo pertencia a Capinzal. 23 de novembro de 52, no dia em que o bispo Dom Mário Marques nasceu, e o Juventil de Marco, ex-prefeito de Jaçaba, também nasceu. Nascemos no mesmo dia, na mesma região aqui. Eu, com 1 ano, 1 mês e 21 dias, nasceu a minha irmã Iradi. Eu fui morar com meu padrinho. Aí, quando me entendo por gente, não tinha 4 anos ainda, e o meu padrinho me trouxe a cavalo ali para baixo, para lá da casa da Noêmia, onde tem a casa do Sérgio Rossetti, para o lado de baixo. Vizinho do seu Segalim que tinha ali, que ele era latoeiro, que tinha ali, e do lado, na frente do Gasser, eu morei ali. Aí, voltei para o Leãozinho, só vim passear. Um dia eu fui para a Linha Bonita, não é que eu tinha um irmão, era o Piro. Eu nem sabia que eu tinha mais um irmão. E fui lá e tinha o Piro, meu irmão, o Iruito,
lá na Linha Bonita. E a vida foi assim. Aí o meu pai, quando eu fiz 8 anos, o meu pai dava aula na Linha Savoia, a gente ia a pé pela Estrada de Ferro. E tinha o Luizão e o Valério, os Reis, que eram alunos dele. Tinha os Rossetti, o Nego, essa turma eram alunos do meu pai. E eu fui lá e comecei a aprender a escrever meu nome, umas coisas assim. Quando não chovia, eu ia com o pai, que o pai ia a pé pela Estrada de Ferro. Depois, eu entrei no Mater Doloro com 8 anos de idade e fiz 9 no mesmo ano ainda. Eu era o mais velho da turma. Aliás, eu falei para a Noemi esses dias, eu e o Moacir Riquetti tínhamos um colega que ele era mais jovem e pequenininho. E a gente protegia ele. E o meu primo ensinou ele a andar de bicicleta. É um fenômeno da neurolinguística do mundo. Morava aqui, do lado do hospital, na casa que foi construída pelo Cosimino Epifani, que moravam os médicos. E quando foram homenagear os prefeitos e os presidentes de Câmara e ex-prefeitos, e a Noêmia e a Silene me procuraram. Olha, a gente precisa localizar. E eu entrei num site dos Estados Unidos e escrevi em inglês e ele me telefonou. Ficou 1 hora falando comigo. Ele mora em Miami. Ele é uma das autoridades da neurolinguística no mundo. Era aluno do Mater Doloro. E ali eu tive aquelas professoras que foram enunciadas ali. A cidade era muito simples. Aqui no centro tinha calçamento e lá tinha calçamento de lá da prefeitura até a casa do pai do Ailton Viela ali. E no meio fio aqui do centro tinha umas argolas, que talvez tenha alguma ainda no chão, fixadas numa argola que deitava assim, que era onde amarravam os cavalos quando vinham, o pessoal vinha para a cidade. E os carros que tinha, lá no início dos anos 60, quando eu tinha 8 anos, 60, 61, tinha o Jeep de KV do Arthur Atolini, e tinha o do Dorini, e era um Jeep táxi. E o seu, Ernie Edgar Fleck, tinha uma limusine preta, Benjamin Barizon tinha uma Aero Willis, eram os carros que tinha aqui. E tinha, a família Caldarte Tenor tinha um Pontiac, que chamava de Pontiac, que o Rogério Caldarte dirigia. Capinzal, Santa Catarina, placa 157072. E depois foi vendido por Recalcate lá do Pinheiro Baixo. Então, assim, a vida é assim. Aqui, o pessoal trazia o gado do campo e vinha tudo pelas avenidas aqui, pela central, e dava aquele estouro de boiada. O doutor Vitor Almeida escreve bem nas histórias dele. Esse gado se espalhava. E era levado nas mangueiras que tinha do lado da estação para baixo da estação do trem, onde tinha as pilhas de madeiras empilhadas e tinha as cercas para ficar o gado. Então, ali, eles carregavam no trem cargueiro que ia para São Paulo, Sorocaba, tudo que era do lado, passava por Ponta Grossa. O tio Arlindo Bareta ia junto, Pedro Lima, o Tito Carelli, que é falecido. Essas pessoas todas, eles acompanharam, trabalharam para ajudar a organizar esse despacho de animais. Quando eles criaram a Ouro aqui, o frigorífico Ouro, fizeram do lado de cá, porque não tinha ponte, tinha a Ponte Pêncil, que foi construída, inaugurada primeiro em 34, como em 34 se fundou o Colégio Catarinense, que é onde eram as irmãs lá em cima, que depois virou Mater Doloro, e que se transformou em Belisário Pena, que foi inaugurado em 50, lá onde é. E isso aí, esse padre Matias, ele tem uma história muito importante. Assim como Antônio Rosemann, que eu fui com o seu Reinaldo Durigão encontrar lá em Erechim uma vez. Então, muita gente trabalhou para que Capinzal chegasse onde está. No ano de 1947, 48, 8 nascidos batizados aqui na nossa igreja se tornaram médicos. E eles estão ali, o doutor Ascioli, o Rui Flâmia, Luizinho Branquer, todos nascidos ali. Olhem bem a importância que tem. Então, se a gente for, e eu, como vivi muitos anos, eu sei mais ou menos essas coisas, e eu mentalizo isso. E eu procuro deixar registrado na história, através das crônicas, mas eu tenho muito material armazenado. Muito, muito, muito. Então, o doutor Vitor Almeida, a dona Olga Branquer, o Paulo Eliseu Santos, que tem alguma coisa na internet, eles são pessoas que têm registros importantes e que a gente tem que estudar.
quando ele diz assim, o Ouro se separou de Capinzal, na verdade foi Capinzal que se separou do Ouro, que a prefeitura era lá do lado de onde é a prefeitura. E eles trouxeram para aquele prédio, ali do lado do cinema, ali, que é do Glair Almeida, e da esposa dele ali. A prefeitura de Constantino Mensa, que foi aquele prefeito na época. E veio. Então, eu acompanhei essa história. Nós tivemos tragédias, nós tivemos a morte do Dr. Wilson Bordim, que foi uma coisa louca. Ele foi o que construiu o estádio do Vasco lá, junto com o pessoal, com os Sartori, os Lancini, com o Save, né? Com todas essas pessoas. E ele foi assassinado por uma pessoa que era menor, mas que ele tinha ofendido o cara na frente do promotor, e o promotor não tomou providência. Ele disse, eu vou enxugar o cara. E ele pegou 2 revólveres ali na frente do churrasqueiro Riquete, e o Dr. Wilson estava no Jeep azul. Eu estava na aula no Senec e vi a dona Olga Branquer correr para a rua e gritando assim, mataram o doutor Bordim, mataram o doutor Bordim. E no recreio ele tinha passado do nosso lado com o Jeep para ir atender um paciente. Então, assim, nós temos muita tragédia, mas temos muita coisa boa que aconteceu aqui. Nós tínhamos 2 cinemas, o Farroupilha, nós tínhamos o Cine Glória. Aqui isso trouxe muito lazer, muita diversão. Os circos que se armavam ali para baixo, onde o meu irmão tem a casa dele, se armavam aqui onde é a rodoviária, no campo de futebol. A nossa história é muito rica. Se a gente for pesquisar na separação do Ouro e Capinzal, quando eles separaram o Capinzal de Campos Novos, houve uma negociação. E nós tínhamos um vereador de Piratuba. Dizer, eu voto para o Capinzal separar, mas depois vocês têm que aprovar para Piratuba ser separado aqui. Aí, assim foi. Daí Piratuba ganhou a emancipação. Aí, depois, daí tinha uns que eram tinha os Osíris D'Agostinho do Benoni Viela, eram vereadores em Lacerdópolis, que era Barra Fria. E tinha um que era vereador de 2 irmãos, hoje Castelo Branco. Era Longo o sobrenome. Não, a gente ajuda a votar aí, mas a gente quer depois que separe o Lacerdópolis e o Castelo Branco. Então, o Ouro foi emancipado pela Lei Estadual 870, em janeiro de 1963. Isso foi instalado em 7 de abril. Sabe por quê? Porque era o dia do partido UDN. Do lado de cá tinha mais PSD, que era o grupo do Silvio Santos, os Almeida e os Lancini, né? E do lado lá eram os UDN, o Bonissoni, os Baso, aquela turma lá. Aí foi tudo em comum acordo. Foi bom, porque daí cada município tinha uma rivalidade. Aqui tinha os porungueiros e do lá os abobreiros, né? Então lá eles construíram o ginásio que ficou Abobrão, e o Porungão, que também chamavam de Lesmão, que o seu Dileto construiu aqui. Lesmão porque demorou muitos anos para construir. Aliás, o seu Dileto era assim, muito severo e mão fechada. Uma vez, o Cláudio D'Ambrosio era cunhado dele, era o departamento de obras. E ele e daí estragou o pneu do caminhão. E não vai comprar o pneu. Tira o outro e deixa um cada lado atrás e um na frente. Pelo peso que carrega, pode ser assim. Quando estragar, ainda vai ter o outro guardado. Então, as coisas foram muito severamente feitas. E se construiu essa história boa, né? Então, nós temos muito registro. Na separação de Ouro para Capinzal, eles têm todas as atas aí. Se vocês, vereadores, forem procurar, vocês vão achar muita coisa interessante. Tem tudo. Então, por exemplo, tinha cotas da Companhia de Luz. Aí ficou para o Ouro um caminhão velho, umas coisas velhas lá. E aí, assim, eles tinham muita coisa depois, daí, o Capinzal não deu, mas o Ouro ficou com a prefeitura, o prédio. E sabe como é que eles compraram aquele prédio? Aquele prédio era da família Sartori. E aí, os Sartori eram do PSD, do time de vocês. E os outros do DN queriam comprar, mas eles nunca iam vender para o DN. Aí então o seu Marcos Fortunato Penso, que é o sogro do Constantino Mensa, ele foi lá e comprou como fosse para ele e vendeu para o pessoal fazer a prefeitura de Capinzal lá. E a prefeitura era aqui no Sanalma, no Santos Almeida. E eles tiraram a prefeitura daqui e levaram na carrocinha do Eurides Venâncio para lá. E o Celso Farina aqui, ele dizia, olha, os bandidos, estão levando o Capinzal embora, estão levando para o outro lado do rio. E foi.
Então foi uma briga muito grande. E aí, olhe bem, o dia que instalaram a Lacerdópolis, 11 de 11 de 63, em Castelo Branco, aqui dois vereadores fizeram uma reunião. Um se elegeu presidente e outro vice-presidente. Dois, fizeram tudo a ata, eles marcaram a sessão para a mesma hora que estava instalando os outros dois municípios. Depois o juiz anulou. E um deles foi até prefeito aqui da cidade depois. Vocês vão achar naquelas atas. Aí teve outra história que eles pegaram, e quando foi para separar, eles tinham que levar a ata para a Assembleia Legislativa aprovar. Aí eles fizeram tipo uma reunião dia 27, uma dia 28, tinha que fazer uma sequência de reuniões. Aí aprovaram tudo. Aí 2 vereadores foram para levar para Florianópolis a ata para a Assembleia Legislativa aprovar, que o Mário Orestes Brusa, que era de Capinzal, mas morava lá do Ouro, era deputado. Aí eles saíram e foram para Lages. Eles foram daqui até Lages com o ônibus e chegaram lá e foram para o hotel. No outro dia eles perderam, e era o último dia para levar, dia 30, para Florianópolis, para aprovar a separação. E eles foram. E, heroicamente, eles pegaram uma carona com um caminhão que pegava leite dali e levava para Fredo Wagner. Lá eles pegaram uma carona com outro caminhão que levava repolho, alface e tomate lá para Florianópolis. Coisa de herói. Aí depois um desses vereadores, os 2 são falecidos, eu não vou dizer o nome, diz assim, cara, veja bem, esse velho está mentindo. Nós fomos para a zona e perdemos o ônibus, por isso fizemos toda essa aventura. Então você veja bem que a história, se você vai procurar, você vai descobrir um monte de coisa. Né? Então, assim, eu podia contar, a Miriam disse assim, ó, anota o seu discurso. Daí eu comecei a ficar nervoso. Estava nervoso em casa porque eu tinha que fazer o discurso. Não, vai ser uma conversinha, né? Mas eu fico muito contente, aumenta meu compromisso. Eu já falei com a Noêmia, eu tenho umas ideias estruturais para Capinzal. Como o Silvio Santos teve lá há 60 anos atrás, ele começou a fazer o aeroporto, ali no São Roque, está o terreno lá ainda, né? Você sabe que tem o terreno, era o aeroporto, o campo de aviação. O silo da linha Savoia, você conheceu que tinha um silo lá abandonado? Que acabou virando um cortiço, e tinha uma estrada que subia da linha aqui de perto do frigorífico, que ia para Alto Alegre, que era para ser transformada numa rodovia que ia ser muito rápido para essa parte aí de Lindenberg, coisa via para baixo. Mas eu tenho uma outra ideia que eu já conversei com as pessoas aí, que é uma ideia para melhorar a infraestrutura da cidade. Ousadia. E assim, vocês têm grandes privilégios, por quê? Vocês têm 2 senadores, 3, né? E um termina o mandato agora, lá em Brasília, né? E vocês vão ter uma boa representação política. E vocês têm condição de trazer muita coisa. E o mérito tem que ser de quem traz. Não, isso é importante. O Celso Farina dizia assim, o prefeito tem que ser o animador da sociedade. E ele liderava as coisas e dizia, ó, assim, assim, assim. E andava a pé na rua, parecia o Mazzaropi. Aliás, então, dentro das minhas crônicas, eu falo das pessoas. No livro anterior, eu falo da neve de 65, que eu estava lá no Ouro e saí de lá para comprar umas coisas para a tia Maria Riquetti, lá na Comercial Bareta. Fui de chuteira, porque o meu sapato, que era o único que tinha, estava molhado. Daí fui com a chuteira do meu primo do Macete, que é o marido da Blandina, policial. E aí, na enchente de 83, também foi aquela catástrofe toda que a maioria de vocês presenciaram. Eu relato num dos livros meus. Aí tem a neve de 75, que se passou mais assim de Água Doce para lá, que eu morava em União da Vitória, eu relato nos meus livros. E quando eu falo que as minhas personagens têm cunho social e histórico, eu falo assim, que eu pego as pessoas simples e eu coloco no livro, e coloco na internet. E as pessoas vêm e elas falam comigo. E as pessoas leem. O Rui Flame, o médico, um dia me ligou. Um dia ele ligou para o meu irmão, pediu o telefone, ele ligou para mim. Para ele falar de umas coisas que tinha no livro, que ele viveu aqui no Rio do Peixe, quando as mulheres lavavam roupas nos rios. E as mulheres lavavam roupa ali onde mora o Nadilce, atrás da casa, ali no rio. Tinha um monte de caquizeiro. Eu tinha 4, 5 anos, vim passear em casa, minha mãe disse que era para ir lá olhar que hora era no relógio, eu não sabia. Olha onde é que é o ponteiro, assim, eu não conseguia dizer para ela, né, que ela morava ali. Tinha, aqui para baixo
do Massucato, ali, tinha um poço ali, na frente tinha a serraria Azorté Branquer, a Esquadrias era ali, e abaixo do Rio do Peixe, do açude, tinha as mulheres lavavam roupa, e lavavam lá no valo que tinha, que era da usina do Azorté, lá do outro lado do rio. Então, a gente não tinha água em casa. A comunicação da minha mãe, com a tia Clarinda, que é a mãe da Iradia do salão, era assim, quando uma era para chamar outra da visita, colocava um pano branco na janela. E aí, a que colocava o pano branco estava chamando a outra de visita. Se ela não podia, ela colocava o branco também. Daí outra sabia, não, é para eu ir lá. E é assim que funcionava. A gente sempre deu um jeito de resolver as coisas. E as pessoas, e o Capinzal, e o Ouro, e a nossa região, teve muita gente briosa e gente de luta que trabalhou. Né, seu pastor? Você que é neo-ourense, que é um grande empreendedor também. Então, nós temos que, quando eles fundaram o jornal, o Barzinho começou a fundar o jornal. Daí veio ele e o Enio, a gente vai fazer um jornal, tal, tal. Vamos, eu era prefeito em Ouro. E daí eles começaram. Então, assim, cada um construiu, colocou um tijolo na construção da nossa cidade. Nesse livro aqui, agora rapidamente, que vocês também têm as coisas de vocês a fazerem, esse livro é prefaciado pela Ana Shirley Bragato Fábio, o anterior pelo Dr. Alexandre Dietrich Burr, que é o juiz. Então, eu tenho umas histórias assim do ginásio de Padre Anchieta, que é onde estudava, teu pai estudava, meu amigo. O ensino médio nós fizemos junto. A arte de assentar pedras, que eu falo dessas pontes do trem passar, que tem ali para baixo, da linha Savoia, tem Lacedópolis, Barra Fria, Barra do Leão, isso aí, os muros. Gente simples, falo da Nossa Senhora dos Navegantes, do seminário, dos barbeiros que tinha aqui e lá, da era do rádio, do tempo da Rádio Sulina, que tinha aqui, e dos sapateiros, e o Texaco e o Gasolina. O Texaco e o Gasolina, assim, Lancini, na frente da loja do seu pai, dos Sartori ali, tinha uma bomba de gasolina, e tinha pouco carro na cidade. E aí o Ivo Facim, é irmão do Antônio Carlos Facim, que é de Cimar, ele mora em Jaçaba. Ele estava ali, ele tinha 12 anos, e veio da Bardelão e estava ali abastecendo. E aí chegou um caminhão, encostou, só tinha caminhão a gasolina, né? E não é que estourou um pneu do caminhão, e ele achou que estava explodido tudo, e se jogou no rio, ali onde tem a ponte, ali perto da loja Calegari, para não morrer, sabe? Ele me conta, está na história aqui, entende? Então, tem dos latoeiros, bom, não vou tirar o prazer de vocês lerem, né? Mas eu fiz um poema, é um soneto. O soneto é um poema que tem 4 estrofes, de 4 versos, 3 versos e 3 versos. É a minha declaração de amor, eu já sabe, eu nunca imaginei que ia receber o título de cidadão, mas já tinha feito. E já estava no livro, no meu segundo livro. Capinzal, terna, doce, amada, sedutora. Palco da harmonia nas veredas matizada. Repousa em paisagem sutil, encantadora. Nos lábios de teus rios és musa abençoada. Capinzal, mãe a abrigar todas as gentes. Palco em teto de céu anil, de um paraíso. Magnífica urbe, sob raios reluzentes. Bendiz a todos com teu vívido sorriso. Capinzal, formidável, real e altaneira. Em tuas artérias se movem corpos e almas. Do teu âmago emerge a história verdadeira. Capinzal, rainha nossa, do abraço franco, reverenciada senhora, serena e calma, protege-nos todos com teu divino manto. Sinceramente, obrigado. Convidamos agora o excelentíssimo vereador Rafael Edgar Tonial, presidente desta casa, para as suas considerações. Então, mais uma vez, cumprimentando a todos, a gente ouvindo essas histórias
do senhor Euclides Riquetti. Como eu disse antes, no currículo era apenas um resumo, né? E o senhor Euclides provou isso na sua fala, né? Porque, sem dúvida, são muitas as histórias. Então, eu quero agradecer a presença hoje aqui da vice-prefeita Noêmia, o delegado Bonamigo também presente, ao José Camilo Pastore, também ex-prefeito de Ouro, o Darlo Bedin aqui presente também, representando a Associação Comercial, aos filhos, as filhas, né, do senhor Euclides Riquetti, sua neta, aos irmãos, a cunhada, as entidades presentes aqui também, o São Luciano Senadista também representando Lions. Então, para nós, a imprensa, todos os vereadores, todos os colaboradores, agradecer também aos colaboradores aqui da Câmara por toda essa organização, ao Álvaro aqui que fez o nosso protocolo na data de hoje. E dizer, senhor Euclides Riquetti, que a gente espera que essa homenagem de hoje seja mais uma grande linha na história da sua vida. Eu tenho certeza que ela fará parte aí, talvez, de um próximo livro também, e vai fazer parte da sua vida. Agradecer mais uma vez por toda a contribuição que o senhor sempre deu aqui ao nosso município de Capinzal e de Ouro, que sempre foram contribuições muito importantes, de forma principalmente voluntária. E eu estava aqui pensando, enquanto o senhor falava, todas essas histórias, datas, todas essas... Eu trabalho com computadores, e eu fiquei pensando aqui que um HD de 500 GB passa vergonha, né, perto da sua cabeça, porque o que tem de informação ali, o que tem de datas, e imagino imagens que vai vindo à sua cabeça, é incrível, né? Então, parabéns e obrigado, sinceramente, por fazer parte da história do município de Capinzal e de Ouro, e agora sendo, então, filho das duas cidades, a gente que ganha com isso, o município de Capinzal que ganha com isso, e é uma grande alegria para todos nós. Obrigado a todos os familiares, a todos aqui presentes. Parabéns, senhor Euclides Riquetti. Convidamos a todos para permanecerem em pé para ouvirmos a execução do hino a Capinzal. A fronte erguida, olhar brilhante, alma serena, risonha em flor, canta tua vida, tua fé constante, meu Capinzal cheio de ardores, primavera, jardim de encanto, por vir promessa do teu país. Teu sentimento é um lindo canto, profundo e firme é tua raiz. Eia, percorra, ágil e altivo, teu nome é novo pelo Brasil. Se estende ao vento o canto vivo do teu trabalho, voz varonil. Eia, percorra, ágil e altivo, teu nome é novo pelo Brasil. Se estende ao vento o canto vivo do teu trabalho, voz varonil. Ordem e progresso, honrados lares, a fé aviva, trabalho é luz. São tuas conquistas, são os altares sacros da pátria, da Santa Cruz. És primavera, jardim de encanto, por vir promessa do teu país. Teu sentimento é um lindo canto, profundo e firme é tua raiz. Campos dourados, fartos
feche as pupilas da terra amiga, fuja o futuro, brilha o teu farol, a fronte erguida, olhar brilhante, alma serena, risonha em cor, canta tua vida, uma fé constante, ver Capinzal cheio de ardor. Damos a todos para que tomem seus assentos. E encerro a presente sessão solene agradecendo a presença dos nobres vereadores, das autoridades, dos convidados da imprensa e as demais pessoas que compareceram nesta sessão solene, e os que acompanharam através da internet. Convoco os vereadores para comparecerem na sessão ordinária que será realizada no dia 4 de outubro de 2022, às 18h30.